Bom, bom, pessoal, bom dia então para todo mundo. Acho que já deu 10 horas, podemos começar? Pontualmente? É, Bom, para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Aguiar, é, Alexandre de Oliveira e Aguiar, conhecido como Alexandre Aguiar só. Eu, bom, trabalho com o IKEA já desde 2002, né? Já fiz muita auditoria de certificações do 14001, principalmente, né? Principalmente, sou engenheiro químico de formação. Trabalhei em fábrica, depois fiz mestrado, comecei a trabalhar com sistema de gestão ISO 14001, principalmente, depois saúde e segurança, um pouco de qualidade também, principalmente, né, com sistemas integrados. Fiz bastante auditoria de certificação, não só no IQA, também no outro organismo certificador. Faço até hoje bastante consultoria. Sou professor universitário também, até o ano passado estava na Uninove como professor de um mestrado em gestão ambiental e sustentabilidade, né? Que né, também tenho doutorado e tal, então trabalho nessa área acadêmica também. Né? É, e é isso. E aí, assim, dentro dessa sequência de webinars, só para contar um pouquinho da história para vocês, né? A gente estava programando os webinars, vendo os temas e tal, tinha surgido uma demanda sobre sistema de gestão ISO 14000. Sabe o que eu vou pedir? Eu vou pedir para quem está com o microfone aberto para fechar o microfone, porque tem algum tipo de interferência. Às vezes dá uma interferência, a gente não ouve. Né? Aí depois a gente abre os microfones todos para conversar. Né? É, Bom, a gente estava falando que a gente estava resolvendo os temas aqui dos webinars e teve uma demanda para falar sobre ISO 14000. Né? Eu falar ISO 14000, vamos falar sobre o quê? Porque o período de transição da norma já acabou, tal, as coisas já estão mais estabilizadas. Vamos falar sobre ISO 14000 e Covid. Mas aí a ideia pegou tanto que falou assim, mas por que falar então, se vai falar sobre sistema, sobre os 14 mil e Covid, por que não falar de todos os sistemas de gestão e Covid? Né? Então, é assim que ficou definido esse tema, né? De a gente falar dos sistemas de gestão ambiental em tempos de pandemia. Falar um pouquinho quais as implicações, né, para o sistema de gestão ambiental e como é que o sistema de gestão ambiental, mais do que um estorvo em tempos de Covid, ele pode trazer as soluções. Né? Então, esse é o objetivo da gente, né? Falar um pouquinho, né, dessa relação, né, da operação do sistema de gestão ambiental com a Covid, o que é que uma coisa implica para a outra e como é que a gente pode tirar proveito dessa adaptação. Né? É, Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para poder é, fazer a apresentação aqui. Acho que vocês estão vendo já a minha tela, né? Bom, então o tema é sistema de gestão ISO, certificados e adaptação em tempos de pandemia. Né? Bom, de que universo a gente está falando? Né? Os sistemas certificados, né? A gente tem no mundo quase 900 mil certificados e os 9.001 emitidos. Né? E aqui no Brasil, são um pouco mais de 16 mil certificados. Você vê que a gente é uma fatia bem pequena. Esse número é mais ou menos estável, né? Cai um pouco na época de crise econômica e tal, mas esse número não muda mais muito. Né? Então, veja, são no mínimo quase 900 mil empresas, né, que, por um lado, tem um problema que é adaptar o seu sistema de gestão, né, à condição da Covid, e, por outro, tem uma solução na mão, que o sistema de gestão pode trazer as soluções, uma estrutura de trabalho para mexer com a questão da pandemia. Né? Na ISO 14000 são mais de 300 mil certificados no mundo, aqui no Brasil pouco menos de 3 mil. Lembrar que esses números são números da ISO, se você olhar os números do Inmetro, os números são bem menores do que esse. Né? A ISO faz uma pesquisa anual, por isso que os números de 2018 aí, que de 2019 não saíram ainda. Né?
mas são os números mais confiáveis que a gente tem atualmente sobre o número de certificados no mundo, né? A OSA 18001, né, está em fase de transição e a gente não tem números oficiais, porque ela, não sendo uma norma ISO, a ISO não controlava, né, e não tinha ninguém que fazia essa estatística. Mas a ISO 45001 já tem no mundo mais de 11 mil certificados. Em 2018, a gente tinha 32 certificados só no Brasil, a gente não tem os números de 2019 ainda fechados, que a ISO não divulgou, né? É, Bom, e o que é que, né, tem movimentado esse mundo dos sistemas de gestão, né? A versão 2015 da norma ISO 9001, né, a fase de transição já acabou, mas só para lembrar que ela foi adaptada à estrutura de alto nível, né? Trouxe um esclarecimento no conceito de produtos e serviços, né? O envolvimento, esclarecimento quanto ao envolvimento de partes interessadas, a introdução do conceito de conhecimento organizacional e esclarecimento da mentalidade de risco, que é uma coisa que já vinha um pouco, mas foi mais reforçada, né? Em termos de ISO 14001, né, também a norma nova de 2015 já acabou o tempo de transição, né? Houve uma adaptação à estrutura de alto nível, né? Um reforço na visão de ciclo de vida do produto, que foi uma demanda dos usuários, uma pesquisa que a ISO fez, né? A questão da reforço do papel da liderança, o reforço da melhoria do desempenho, não só a melhoria do sistema, e a introdução da mentalidade de risco, né? A ISO 45001, agora a norma é nova, está em fase de transição. Temos a migração, portanto, da OSAS, né? Também a norma foi adaptada à chamada estrutura de alto nível da ISO, né? Um reforço na parte do envolvimento de funcionários, isso é uma coisa que mudou bastante, ficou bem mais forte, né? E no Brasil, a gente tem uma questão que está movimentando muito e deve movimentar ainda nos próximos anos, que é a questão das mudanças das normas regulamentadoras, né? Então, no caso da saúde e segurança, a legislação é alguma coisa muito forte e as normas regulamentadoras já sofreram algumas modificações e já vinham sofrendo, e nos próximos anos é previsto que haja mais modificações, né? Mas uma coisa que às vezes não é todo mundo que percebe de cara é a abordagem estratégica, né? As normas não abandonaram propriamente aquela coisa do detalhe, né? No caso da ISO 14001, por exemplo, aquela questão dos aspectos ambientais no detalhe, cada atividade, os riscos ocupacionais também no detalhe de cada máquina, né? Na qualidade, às vezes você vai fazer o FEMEA, né, tem o detalhe de cada produto, né, cada característica. A norma trouxe uma coisa de uma visão mais estratégica, né? Acho que as três normas elas têm essa questão de dar um passo para trás. E vocês vão ver que essa é uma questão que para mim é muito importante na hora de tratar a questão da pandemia, né, essa abordagem estratégica. Em termos da pandemia, né, a gente só para lembrar que a gente, no Brasil, ainda está numa fase crescente, né? Os casos estão aumentando na maioria das cidades. A gente tem muitas realidades diferentes, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, São Paulo, né? Claro, é o estado mais populoso, também é o estado que teria o maior número de casos, né? Mas se a gente olhar no detalhe aqui, por exemplo, em vermelho, né, que é o Amazonas, né, a curva dele parece que já cruza as outras curvas aqui, parece que já está entrando numa fase de estabilização, né? A gente ainda tem muitas mortes, muitos casos, né? Uma boa notícia, né? Parece, né? Já tem gente achando que essa curva aqui, né, né, dos óbitos, por exemplo, né? Aqui, essa curva é por semana, né? Epidemiológica, então não são os óbitos dia a dia. A curva da semana é boa porque ela é menos sujeita àqueles atrasos de notificação, né? A gente sabe que às vezes o teste da Covid demora para sair o resultado, então a estatística é sempre um pouco atrasada, né? Então a curva da semana ameniza um pouco isso, né? Parece que aqui em São Paulo, por exemplo, as coisas já estão melhorando, né? Quem sabe, né? É, Bom, eu vou falar algumas coisas aqui que às vezes parecem um pouco óbvias, mas a gente não pode esquecer dessas questões quando a gente vai tratar de sistemas de gestão, né? Quer dizer, a pandemia traz estresse, né, para as pessoas, né? O medo da infecção, medo de perder o emprego e, portanto, perder o sustento,
né? A ansiedade da quarentena, de não poder sair de casa, tem gente que se irrita, tem gente que, ao contrário de ficar irritado, fica entediado, né? Isso traz problemas, né? Às vezes familiares, traz problemas de depressão, né? Tem o estresse da guerra de narrativas. O que é a guerra de narrativas, né? Essa história, tem gente que é a favor da quarentena, tem gente que é contra a quarentena, tem gente que acha que a questão de manter os empregos, a atividade econômica é mais importante, outra acha que é menos importante. A questão da cloroquina, gente a favor, gente contra. Aí tem essa guerra de narrativas, né? Também traz bastante estresse, né? Muito por conta da incerteza, né? Das brigas que isso traz, né? A questão do trabalho presencial é estressante, né, para quem precisa continuar trabalhando, né, às vezes, por exemplo, o pessoal da saúde, o pessoal do transporte público, né, que está sempre mais exposto ao risco. E a questão do trabalho remoto, muita gente aí com resistência ao trabalho remoto, muita gente a favor e gostando do trabalho remoto. De qualquer forma, para muita gente isso acaba sendo um estresse. Do ponto de vista das empresas, né, o fechamento do comércio, o fechamento de serviço, instabilidade nos transportes, tanto no transporte público quanto no transporte de cargas, a questão de contratos com fornecedores, como é que eu gerencio, corta, não corta, né? É sempre o estresse, o contrato com as pessoas, é, suspende, não suspende, dá férias, continua pagando, não continua pagando, né? E a própria incerteza de continuidade dos negócios, né? Muitas empresas aí fechando com medo de fechar. Tudo isso é muito estressante e a gente não pode esquecer que esses estresses vão estar presentes no sistema de gestão, né? Agora na crise, né? E não é só agora na crise, né? A gente sabe que essas epidemias de doenças infecto-contagiosas, né? Em particular as doenças respiratórias, né? No século XX, por exemplo, a gente teve a gripe espanhola, né? Que na verdade não começou na Espanha, começou nos Estados Unidos, mas ela é conhecida como gripe espanhola, né? Teve a gripe asiática, também foi uma grande pandemia na década de 60, né? Né? Então, do ponto de vista das doenças respiratórias, né, foram essas as grandes pandemias do século XX. Teve outra, teve epidemia de varíola, teve epidemia de AIDS, né, mas essas não são doenças respiratórias. Né? Já no século XXI, a gente teve em 2002 a SARS, que é a síndrome de respiratória aguda grave. Em 2009, essa chegou aqui no Brasil, que foi a gripe H1N1, pelo vírus influenza. Em 2012, a MERS, que foi lá no Oriente Médio, mas que também foi uma epidemia grave. Né? Teve e agora em 2020 a SARS-CoV-19, ou seja, no século XXI, nós já tivemos, só até o 20º ano, que é o ano 2020, mais epidemias respiratórias do que em todo o século XX, né? Do ponto de vista dessas grandes epidemias, essas pandemias, né? Isso tem vários motivos, né? A questão da qualidade do ar pode ser uma delas, a questão da mobilidade das pessoas, né? Mais gente viajando, uma conectividade muito maior no mundo, então as doenças respiratórias acabam se espalhando, né? Se elas são infecto-contagiosas, se espalhando com maior velocidade, né? Então, veja, isso traz para a gente uma questão que nós temos um problema de curto prazo, que é o problema dessa Covid-19 que a gente está vivendo esse ano. Mas é bem provável que a gente tenha que levar essa nova realidade no longo prazo, tá? Com uma questão para ser tratada, né, de maneira sistemática e não de maneira episódica, né, como a gente está nesse momento ainda tratando. Legal? Bom, a melhor técnica, obviamente, é a técnica do avestruz, né? Faz de conta que não existe, né? Uma pandemia e tal. Não, né? A ideia é que a gente possa realmente tratar o problema de maneira sistemática, né? Então, como é que a gente pode usar o sistema de gestão no cenário de, da pandemia, né? Para resolver os problemas, né? Quer dizer, o sistema de gestão não só como uma fonte, né? Eu tenho um problema para mexer no sistema. Não, é o contrário. Né? O sistema vai trazer as soluções. Né? E aí eu queria partir da própria estrutura da norma,
né, e do sistema para a gente conversar. Né? Essas figuras, a gente tem aqui né, um, o esquema básico do PDCA da norma, né? Então, aqui tem o PDCA, né? O planejamento, suporte à operação, avaliação e melhoria, né? A liderança no centro, né? O sistema tem um escopo, né? E esse escopo, né? E esse sistema é alimentado, né? Principalmente, né? É, pelo contexto da organização, né? Que é afetado pela Covid, né? O que é o contexto da organização? Né? É o mercado, são os clientes, a concorrência, né? As novas legislações, né? E pelas necessidades e expectativas das partes interessadas. Né? O que é que muda, né? Com a Covid, né? Nessas necessidades. Né? Então, é disso que a gente tem que partir, né? Para poder replanejar, então, o nosso sistema com base nessa nova realidade, que é a realidade, nesse momento, da Covid-19, mas que a gente precisa levar em conta que doenças infectocontagiosas respiratórias vão se tornar mais frequentes. Então, esses episódios vão acontecer daqui para frente com mais frequência. Né? Bom, eu queria pegar aqui um trechinho da norma. Então, o que a norma fala a respeito de entender o contexto da organização? Né? Então, a organização deve determinar, né, as questões externas e internas, né, que sejam pertinentes para o seu propósito, que afetem sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do sistema de gestão. Isso está lá nos três. Né? Qualidade, meio ambiente, saúde e segurança é a mesma coisa. Faz parte da estrutura de alto nível. Né? Pode ter um ou outro detalhezinho diferente de redação, mas essa é a ideia. A ideia, né, é que o sistema de gestão tem que levar em conta as questões externas e internas. Obviamente, a Covid-19, né, é uma questão externa que surge, né, e ela vai acabar afetando questões internas. Né. E na hora que eu vou né, analisar as questões externas, eu tenho que avaliar o macroambiente, por exemplo, economia. Né? Uma pandemia dessas afeta a economia? Afeta, né? Nesse momento, e vai afetar das próximas vezes. Né? Questões tecnológicas. Né? Então, você tem, por exemplo, a questão do trabalho remoto, né? Que é uma das questões que surge. A disponibilidade de recursos naturais, demografia, né? A cultura, né? Veja, a gente no Brasil tem sempre aquela cultura do abraço, né? Do aperto de mão, do beijinho, e agora, né? Com a Covid, né? Essa cultura muda, né? As questões políticas, aí entra, por exemplo, aquela questão, as narrativas, né? Sobre a cloroquina, sobre a quarentena, sobre o isolamento social, né? A legislação, né? Obviamente a gente tem questões de legislação mudando, né? E a competição, como é que fica a competição no meu mercado, né? Surgem mais concorrentes, surgem menos concorrentes, né? E tudo isso em função da Covid-19. Eu preciso identificar, né, como é que a Covid-19 está afetando cada um desses elementos. Pode ser que para mim não mude grande coisa, pode ser que para outra empresa mude bastante, né? Tem que analisar também o que a gente chama de microambiente, né? Cadeia de suprimentos, né? A concorrência, os clientes, quer dizer, né? Como se sente os clientes na Covid, né? Então, para quem tem negócio, por exemplo, de varejo, né? Agora as entregas estão muito mais fortes do que o negócio presencial, mesmo com a abertura da quarentena, não é todo mundo está saindo de casa, né? A localização, a questão da localização geográfica, né? Então, a pandemia, né, embora ela seja né, ela está em estágios diferentes, mesmo aqui no Brasil, né? Em São Paulo a gente está no estágio, no Vale do Paraíba está em outro estágio, né? Minas Gerais tem outro estágio, Minas Gerais está um estágio atrás, né? A pandemia não chegou lá ainda, se espera que cresça daqui para frente. Então, você tem a localização geográfica também é um aspecto para ser levado em conta, né? Os sindicatos, como é que estão se posicionando os sindicatos em relação a isso? Né? Então, aqui no ambiente é onde surgem as partes interessadas, né? Os órgãos públicos, né? Como é que todo esse pessoal está afetado, né? E a questão do ambiente interno, né? Como é que fica a minha cultura organizacional, né? Como é que ficam as minhas áreas funcionais, os recursos que eu tenho, a estrutura que eu tenho, as disputas de poder, né? Pode ser que, por exemplo, a minha área de saúde e segurança, a área de saúde queira, né, vai se destacar, porque vai ter que fazer uma série de coisas por conta da Covid. Né? Isso pode melindrar outras áreas que talvez
disputem poder com a área de saúde. Né? Veja, para quem está acostumado com planejamento estratégico, né, sabe que essa análise né, do ambiente externo, do ambiente interno, né, tanto do macroambiente quanto do microambiente e do ambiente interno, são aspectos importantes de planejamento estratégico. Né? Bom, e aí naquele análise do microambiente surgem as partes interessadas, né? E o que a norma fala? A norma fala que a organização deve determinar quais são as partes interessadas pertinentes do sistema de gestão, né? E as necessidades e expectativas pertinentes e quais dessas necessidades e expectativas, né, geram requisitos. Isso é uma coisa da 14.001, da ISO 45.001. Na 9.001 isso não está tão claro, né? Ela puxa, a 9.001 puxa mais pelos requisitos estatutários, né? Mas a norma 14.000 e 45.000 são bem claras nessa parte das expectativas das partes interessadas, né? Que, quais dessas necessidades e expectativas se tornam requisitos legais e outros requisitos, né? Bom, cada empresa já deve ter feito isso, né, no seu sistema, porque a norma pede, né? Então, eu vejo algumas empresas, por exemplo, produzem uma espécie de uma matriz de partes interessadas, né? Em que eu coloco aqui na matriz, né, quais são as partes interessadas, né? E aqui posso colocar clientes, sindicatos, né? Se eu sou uma empresa produtora de brinquedos, o meu cliente são os pais e as crianças, mas as escolas podem ser partes interessadas, por exemplo, né? É, E aí, para cada parte interessada, eu tenho expectativas, necessidades e o que disso se torna requisito para o sistema, né? Esse tipo de ferramenta poderia ser usada, por exemplo, para fazer a revisão dessas coisas com o advento da Covid e da pandemia, né? Então, por exemplo, um cliente meu vem me visitar, qual a expectativa dele em relação a como eu o recebo, né? Eu vou oferecer máscara? Né? Como é que os meus funcionários vão se portar em relação ao contato social? Né? Então, eu vou ser mais flexível, né? Ou eu vou ser bem rigoroso? Pode ser que o cliente queira que eu seja bem rigoroso, né? Com o distanciamento social. Pode ser que o meu cliente não queira exatamente ao contrário. Né? Como é que eu vou gerenciar essa diferença de expectativas? Né? É, bom, tudo isso vai afetar o planejamento, né? E aí as normas falam em ações para abordar riscos e oportunidades, né? Para abordar esses riscos e oportunidades, a norma diz que eu tenho que levar em conta as questões, né, externas e internas, necessidades e expectativas, né? E quais são os temas de riscos e oportunidades, né? Por exemplo, na 14.001 fala de aspectos de impactos ambientais, na 45.001 de riscos ocupacionais e de situações de emergência, né? A norma 9.001 já vai falar de maximizar efeitos desejáveis e minimizar efeitos indesejáveis em função desses riscos e dessas oportunidades, né? Então, nós estamos falando do quê? Né? De acidentes ambientais, acidentes do trabalho, né? É, a Covid como doença ocupacional, né? Veja, isso é uma discussão importante, né? Se eu tenho funcionários, né, que vão trabalhar e estão contaminados e isso gera um surto dentro da minha empresa, né, isso pode ser considerado doença ocupacional, né? É claro, vai ter toda uma discussão jurídica, eu não sou advogado para dizer isso aí, mas que vai ter a discussão, pelo menos vai, né? É, risco em relação à entrega de produtos defeituosos. Eu posso ter, por exemplo, perda de funcionários qualificados, vou fazer o produto talvez com gente menos qualificada, pode gerar produto com defeito, pode ter entrega com atraso por conta de problema de transporte, problema de falta de funcionário, problema de fornecedor. Pode ser que o meu fornecedor atrasa por conta de um problema que ele tem com a Covid, né? Isso em termos de riscos de resultados, né? E tem os riscos de operação, né? Por exemplo, falta de energia é um risco comum, né, que as empresas já devem ter nos seus sistemas de gestão. Risco de greve, né? O risco de inundação, né? São riscos, né? A inundação, por exemplo, pode, né, para a gente que tem que entregar produtos que tem que passar por áreas alagáveis, né?
isso pode dar problema de atraso. Então, são riscos, né, que já são normalmente tratados, né? As epidemias tendem a se tornar um risco mais frequente, então, nos sistemas de gestão, né? Tanto porque nesse momento nós temos a Covid, quanto porque isso tende a se tornar mais frequente, né? Ter um tratamento mais sistemático, tá? Pode ter oportunidades, novos negócios e novos produtos, né? Então, por exemplo, a questão de produção de máscaras, né? Virou um negócio para muita gente, né? Para pequenos negócios. O pessoal da Johnson, da Adient, né? Soltou uma notícia outro dia bastante interessante. Eles transformaram, né, usaram a fábrica de bancos para fazer a fábrica de capas de bancos, né, onde eles costuram as capas, para fazer máscaras, né? Você tem oportunidade de implantar mudanças, quer dizer, já que eu vou mudar o layout por conta da Covid, já que eu vou mudar o procedimento, eu posso implantar outras mudanças, né? Posso ter vantagens para ter vantagens competitivas, por exemplo, eu posso estar bem preparado e meu concorrente não, né? E eu posso ter oportunidades também de ter mais eficiência e menos acidentes e doenças, né? Deixa eu só olhar aqui, está chegando uma mensagem para mim, que é daqui do... Era uma mensagem da Renata. Estão pedindo para falar um pouco mais alto. Tá bom. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, então. Eu vou entrar aqui no Zoom, tá? Para fazer... Dá só um segundinho, que eu vou... Bom, se a gente quiser, a gente pode ver se alguém tem perguntas, alguém quer fazer um comentário enquanto eu ajusto aqui o meu microfone. Alguém tem alguma questão nesse momento? Deixa eu ver aqui as minhas configurações de áudio, microfone. Tá, estou aumentando o volume aqui do meu microfone. Tá? Eu vou falar um pouco mais alto também. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela aqui. É só se tem alguma coisa aqui. Ok. Compartilhar minha tela aqui de novo. Vocês estão vendo a minha tela, né? Ok. Ok? Legal. Bom, eu estava aqui falando, né, dos riscos de resultados, riscos de operação e oportunidades, né? Por exemplo, eu falei que de repente o meu concorrente não está preparado e eu me preparo bem, né? Então eu posso ter uma vantagem competitiva, por exemplo, de regularidade de entrega durante a pandemia, que meu concorrente pode não ter, né? Bom, quando eu falo em mudança de contexto, né, eu preciso analisar primeiro se existem novos riscos, né? Coisas que riscos que não existiam antes e que passam a existir, né? Por exemplo, em termos de entrega, né? Risco de um fornecedor meu falhar, né? Por conta da pandemia. Quer dizer, o fornecedor pode falhar por vários motivos, né? Mas será que ele pode falhar por causa da pandemia? Né? Em termos de meio ambiente, né? Eu posso precisar de uma embalagem para resíduo, por exemplo, né? E de repente o meu fornecedor de embalagem não me entrega. Vou fazer o que com o resíduo? Eu tenho que armazenar, né? Em termos de segurança, às vezes eu preciso de um fornecedor que me faça, eu preciso de uma peça de reposição para um equipamento que tem uma manutenção de segurança para ser feita. Bom, se o meu fornecedor falhar, né, por conta da pandemia, né, esse pode ser um problema. Outro dia, por exemplo, né, eu estou com problema com a minha impressora. Está acabando o cartucho de impressora, eu não consigo comprar. Por quê? Porque não estou entregando por causa da pandemia, né? Eu preciso analisar se a situação me permite eliminar riscos, né, ou se tem riscos modificados,
né? Bom, métodos para isso. FEMEA, o pessoal da qualidade usa muito, né? Análise de modos de falha e seus efeitos. Análise preliminar de perigos, análise preliminar de riscos, o pessoal de meio ambiente, saúde e segurança, né, também costuma usar com muita frequência. O pessoal do setor químico usa um método chamado RASOP, que é análise de perigos e operabilidade, né? Árvore de falhas, o pessoal da segurança também usa bastante. Isso não muda. Tá? Então, a análise de riscos por conta da Covid não muda. A questão é, eu preciso pegar a análise de risco que eu já tinha feito, né, e fazer essa alteração. Né? Veja, eu posso ter feito a minha análise de risco por processo. Muitas empresas fazem isso nos seus sistemas. Né? Eu analiso o risco por processo. Às vezes, até o pessoal do setor automotivo, que usa aquele sisteminha da tartaruga, né? É um esqueminha de visão de processo, né? Tem entrada, saída, recursos, procedimentos, indicadores, né? Pega cada processo e analisa os riscos por processo. Pode? Pode. O que eu preciso ver é, no caso da Covid, né, quais são os riscos do processo. Às vezes o pessoal de saúde e segurança faz o risco por máquina. Né? Também. Né? Por exemplo, qual é o risco que a Covid traz em relação à máquina? Por exemplo, é uma máquina que precisa que os operadores estejam muito próximos, né? Que eles tenham o que a gente chama de o contato social. Né? É uma máquina que a qualificação do operador é muito específica. Né? Se esse operador ficar doente, eu vou ter um problema. Né? Então, o risco, né, de eu perder a operação por conta de doença aumenta. Né? E às vezes não é nem porque ele se contaminou na empresa, pode se contaminar fora. Né? Pode ser um risco por atividade, né? Mas o mais importante, né, nesse momento, eu acho que principalmente agora na crise, né, é a análise mais estratégica. Então, qual é o risco para o negócio? É aquela análise mais macro. Eu acho que essa é a oportunidade que a norma, essas versões da norma nos dão, né, que é de poder fazer essa análise de um ponto de vista mais de estratégia e de negócio, né? Menos aquela coisa no detalhe, né? E uma coisa mais macro. Né? E já que ela é estratégica, uma das ferramentas que muitas empresas também já usam nos seus sistemas de gestão, né, é a análise que a gente chama de SWOT, né, que vem do inglês, né, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, né, que em português o pessoal chama de FOFA, né, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Né? Então, naquela análise de ambiente interno e ambiente externo, né, o macroambiente, microambiente, ambiente interno, que eu falei antes, né, a gente identifica, na realidade do ambiente externo, né, as ameaças. Né? O que seria uma ameaça do ambiente externo? Por exemplo, perder um fornecedor por conta da Covid, né? Eu ter um problema no transporte público dos meus funcionários por conta da Covid, né? Eu ter um problema de um surto, por exemplo. Às vezes tem famílias que trabalham na empresa, né? Um surto familiar. Nesse momento, eu tenho um pedaço da família da minha esposa que está com isso. Eles têm um negócio, né? Só que aí o dono do negócio, né, que é um primo dela, a esposa, né, o outro primo que trabalha, né, todos eles pegaram Covid, todos ao mesmo tempo. Né? Então isso pode ser uma ameaça. Né? E as oportunidades, aquilo que eu já falei, né, por exemplo, né, em termos de competitividade, né, de novos produtos ou de eu estar mais preparado que os meus competidores. Né? As forças, né, quer dizer, eu estou bem preparado em termos de pessoal, em termos de procedimentos, em termos de plano de emergência, né? Ou eu tenho muitos problemas internos aqui, meu sistema de gestão não funciona direito, né? Os meus gerentes se dão mal, toda hora dá treta entre as áreas, né? São fraquezas. E o cruzamento, né, dessas forças e fraquezas com as oportunidades e ameaças, né, vão me trazer os insights, então, das estratégias e das ações que eu tenho que tomar. Né? Então, veja, nesse momento, eu acho que essa análise estratégica, né, é muito importante, né? Até porque ela vai orientar depois as soluções de longo prazo. Né? Bom, que consequências isso vai ter? Né? Por exemplo, aí eu vou dar um exemplo de
meio ambiente, né? Em seguida a gente vai dar exemplos de outras áreas, né? A organização deve determinar os aspectos ambientais e seus impactos ambientais associados, considerando uma perspectiva de ciclo de vida, devendo levar em consideração mudanças, incluindo desenvolvimentos planejados, novos, as atividades, produtos, serviços novos ou modificados. Então, o que a Covid me traz disso? Vai trazer, né, condições anormais em situações de emergência que também precisam ser levados em conta, que sejam razoavelmente previsíveis, né? Então, talvez antes uma epidemia como essa não fosse razoavelmente previsível, ela vai passar a ser. Por isso que ela precisa ser incorporada no sistema de gestão, né? E ela traz novos aspectos ambientais, por exemplo, máscaras, né? E álcool em gel, né? Máscara. Eu vou usar máscara descartável ou máscara retornável, né? Retornável, quem vai lavar? Eu vou lavar ou meu funcionário vai lavar em casa? Né? Como é que vai funcionar esse esquema? Né? Então, isso é um aspecto ambiental novo. A questão do álcool em gel, tem que ter a documentação, tem que ver como é que vai fazer com a embalagem. Né? Pode ter uma mudança na quantidade ou na qualidade de resíduos. Né? Por exemplo, agora, na crise da pandemia, eu parei a produção, diminui a quantidade de resíduos. Mas isso pode me trazer um problema logístico, porque, de repente, eu não vou ter a quantidade suficiente para despachar e o meu tratador só aceita uma determinada quantidade. Isso muda todo o meu, né, a minha logística, pode mexer com os meus objetivos e metas. Né? Materiais alternativos, embalagens. Né? De repente, o meu fornecedor de tambores para armazenar resíduos fechou. Né? Eu vou precisar, mas eu tenho resíduo para guardar. Vou guardar onde? Vou guardar em bombona azul, vou guardar em... Né? Eu tenho que... isso vai mexer com os meus controles ambientais, né? Pode ser que eu tenha gerado mais resíduos porque eu aproveitei a Covid para fazer manutenção preventiva. Concentrei um monte de manutenção preventiva, gerou um monte de resíduo. Né? O que eu faço com eles? Né? Isso também é uma situação anormal. Né? Menor manutenção, ou pode ser o contrário. Pode ser que eu tive que cortar custos. Faço menos manutenção preventiva, também gera menos resíduos. Tá? Por outro lado, pode aumentar o risco em relação a um vazamento ou uma coisa desse tipo. Né? Então, veja, né? Esse é o tipo de raciocínio que a gente esperaria que uma empresa fizesse. Né? Em termos de saúde e segurança, né, eu posso ter a contaminação dos funcionários, como doença ocupacional, contaminação de visitantes e terceiros, e a contaminação de familiares. Veja a importância das partes interessadas. Né? Nesse momento, a família do funcionário pode ser uma parte interessada, porque ele pode levar a doença para casa. Né? Veja, isso é importante nesse momento de crise, em particular para os trabalhadores de saúde, transporte público, por exemplo. Né? Mas a hora que a gente reabre as fábricas e tudo para funcionar, né, esse risco vai estar presente. Né? Bom, em termos de saúde e segurança, eu vou ter controles como máscara, álcool em gel, né? Eu posso ter problemas com fornecimento de EPIs, posso ter problemas com a mão de obra treinada, aquilo que eu já dei um exemplo, né? Eu posso perder um funcionário, né, de qualificação muito específica, né, por conta da doença. Um problema que sempre dá a brigada, por quê? Porque a brigada de emergência, eu preciso estar atento às mudanças dela. Às vezes, o que acontece? Diminuiu o negócio, né? Eu eliminei o terceiro turno. Né? Bom, eliminei o terceiro turno, não inteiro, né? Mas eu diminui muito o terceiro turno. Bom, como é que fica a brigada do terceiro turno? Antes tinha bastante gente, agora tem pouca gente. Né? Continua tendo um eletricista no terceiro turno? Como é que faz se precisar de um eletricista? Né? Eu vejo, né, com essas demissões, essas mudanças de contrato, né, pode ter uma implicação, né, para a brigada de emergência, né, o ambiente da Covid. Né? A questão da manutenção preventiva, né, se eu aproveito a parada da Covid para fazer mais manutenção preventiva, né, isso gera mais situações de risco. A gente sabe que parada de manutenção é sempre uma situação de risco, né, para a segurança do trabalho. Né? Por outro lado, né, se eu faço menos manutenção preventiva, por corte de custos, por exemplo, né, pode ter risco de acidente por falta de manutenção preventiva. Né? E aí, quem é que decide isso? Né? Esse é um ponto muito importante. Quem é que toma essas decisões, né, de atrasar, de diminuir
né? Por exemplo, eu vejo muitas empresas, né, em que essa decisão de atrasar a manutenção preventiva, inclusive de itens de segurança, né, acaba ficando na mão, às vezes, de um planejador, ou ficando na mão, né, de um encarregado de produção. Será que são eles que têm que tomar essa decisão? Né? E nesse momento da Covid vai ter muitas decisões desse tipo para serem tomadas. Tá? No caso de requisitos legais e outros requisitos, né, aqui tem um errinho no slide aqui, na verdade, é ISO 45001, né? Que tem a ISO 14001 e a ISO 45001 tem requisitos mais específicos em relação à legislação. Não que a 9000 não tenha, né? É só que na 14001 é mais específico, né? Para determinar e ter acesso aos requisitos legais de outros, determinar como esses requisitos legais se aplicam à organização e levar em conta os requisitos legais na implantação do sistema. Veja, né? O que acontece é que, nesse momento da Covid, alguns requisitos legais foram modificados. Né? Por exemplo, foi dado prazo para fazer coisas. Né? Por exemplo, né, aqui no estado de São Paulo, não sei, a gente pode ter audiência de outros estados, mas só para dar um exemplo, né, o Corpo de Bombeiros diz o seguinte, que os autos de vistoria, né, vencidos a partir de 31 de março, ficam prorrogados até 31 de julho, né, porque você tem a obrigação de renovar. Né? Então, só que para fazer renovação tem que protocolar projeto, fazer uma série de coisas. Aí o bombeiro falou, olha, por causa da pandemia, vamos prorrogar esse prazo até 31 de julho. Né? O IBAMA também tem um requisito que é um relatório anual. Certas empresas têm que apresentar um relatório anual para o IBAMA. Normalmente o prazo é 31 de março. Esse prazo foi prorrogado agora para 29 de julho. Né? No caso da Polícia Federal, também tem prazos prorrogados em relação à entrega daqueles mapas de produtos químicos, tirar licença. Né? Agora, tem prazos que não foram suspensos. Tem muita gente achando, né, que alguns prazos foram suspensos e não foram. Né? Então, por exemplo, quem tem que fazer monitoramento ambiental? Né? Eu preciso fazer o meu monitoramento do meu efluente uma vez por mês, para entregar para a CETESB. Esse monitoramento não foi adiado. Né? Ações de compensação ambiental, tem que fazer um plantio de árvores para fazer uma compensação ambiental, também não foi adiado esse prazo. Né? E muito importante, para quem vence a licença ambiental agora, né, aquele prazo, aqueles 120 dias de antecedência que precisa para pedir a licença ambiental, também não foi adiado. Tá? Pelo menos aqui no estado de São Paulo não foi. E tinha gente achando que foi. Aí não protocola a licença nesse prazo de 120 dias, né, de antecedência, e aí dá uma série de complicações depois. Né? Então, veja, esse tipo de coisa, né, tem que ficar atento. Né? Embora assim as fábricas, né, muitas, né, algumas pararam, né, diminuíram muito, colocaram o pessoal de férias e tal, né, tem que estar atento a isso. Isso aí não pode bobear, não. Tá? A outra questão de planejamento, e isso é comum também aos três sistemas, é a questão de objetivos da qualidade, objetivos ambientais, objetivos de saúde e segurança. Pode ser que com a pandemia, né, uma série de ações que eu tinha previsto, né, de melhoria contínua, por exemplo, né, de implantar projetos, tudo isso vai ser adiado. Né? Então isso precisa ser atualizado. Deixa eu ver como é que eu estou no meu tempo aqui. Né? Bom, na parte de suporte e operação, né, e avaliação de desempenho, vai ter uma série de consequências. Né? Então, fornecedores, né, disponibilidade de matéria-prima, processos externos, confiabilidade da logística, materiais alternativos e embalagens, né? Procedimentos, agora tem pode ter mais restrições de logística, restrição de entrada de pessoas, questão de trabalho remoto. Né? Como é que faz agora? Vamos fazer reunião remota, vamos fazer auditoria remota. Né? Disponibilidade de mão de obra, treinamento, clima das pessoas. Né? Na parte aqui, né, equipamentos, cronograma de calibração, como fica? Né? Eu consigo fazer a logística durante a pandemia, da calibração para a calibração dos meus instrumentos? Né? A questão de manutenção preventiva eu já falei também. Né? Em termos de planos de emergência, né, quer dizer, como é que é a brigada? Alguém saiu, alguém mudou? A inspeção de equipamentos, procedimentos de emergência, mudou alguma coisa em função da Covid?
Né? Veja, eu tenho que incluir, pelo menos do ponto de vista de saúde e segurança, né, nos meus planos de emergência, identifiquei alguém contaminado na fábrica. E agora, como eu faço? Né? Tem que ter um protocolo para isolamento, um protocolo para fazer teste dos funcionários, né, que tiveram contato. Como vai funcionar isso? Isso tudo, né, tem que ser um plano de emergência. Né? Em termos simulados, né? Então, se eu tenho um cenário novo de emergência, que é a questão da pandemia, que pode ser um funcionário interno ou um problema com o fornecedor ou com algum problema externo. Né? Eu preciso fazer uma simulação disso, né? E eu preciso analisar os meus fornecedores. Né? O que eu faço se algum fornecedor, né, parar por conta da pandemia? Pode ser que os meus planos de emergência atuais já deem conta disso. Né? Pode ser que não. Pode ser que isso sejam umas situações novas. Né? Então, o importante é fazer essa análise crítica. Né? Eu acho que esse é o mais urgente. Né? O mais urgente é exatamente fazer essa análise crítica. Né? Bom, em termos de trabalho remoto, né? Vencer as resistências. Né? Então, muita gente tem resistência com o trabalho remoto, principalmente chefias, com medo de não conseguir controlar o resultado do trabalho, né? Saber quando as pessoas estão trabalhando, quando não estão. Né? Mas hoje em dia, até a apresentação de teatro é feita remota. Né? Então, isso tem tecnologia, a gente está aprendendo muito com isso, e isso é uma coisa que veio para ficar. Em muitas empresas, né, o trabalho remoto, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, pode se tomar uma prática, e isso pode ajudar ou pode atrapalhar o sistema de gestão. Né? Questão de treinamentos remotos é uma questão que também traz muitas possibilidades, as pessoas estão aprendendo, né, que a educação à distância tem possibilidades. Né? Claro, tem que ser feito com qualidade. Né? A educação à distância, né, não é só você apresentar um vídeo e tal, está tudo certo. Né? Não é isso. Né? Tem mais que isso, mas isso pode ser bem feito. Então, as pessoas estão entendendo como fazer isso com qualidade. Né? E a questão da auditoria remota também. Né? A gente já teve um webinar aqui no IKEA a respeito disso, das auditorias, a possibilidade de auditoria remota, a auditoria interna remota também é uma possibilidade. Né? Tem muitas coisas que dão para ser auditadas, que dá para se fazer auditoria remota. Isso traz possibilidades imensas, né? De, por exemplo, você cruzar auditores de empresa que tem várias unidades, você pode, né, fazer uma auditoria cruzada, né, sem ter que fazer a viagem, pelo menos uma auditoria parcial. Né? Então, isso é bem bacana. Né? Questão de home office, que eu já falei um pouquinho, né? Que traz a questão de controle de produtividade das pessoas, mas também traz questões de saúde e segurança. Né? Por exemplo, em casa, né, se eu trabalho com laptop, né, o dia inteiro, na altura da mesa, não é o ideal. Né? O ideal é que eu tenha um sistema para elevar esse laptop, elevar esse vídeo. Nas empresas, geralmente, você tem esse sistema. Né? Será que em casa a pessoa tem também? Questão de ajuste de cadeira, a questão da ergonomia é muito importante no trabalho remoto também. Né? Bom, e aí eu queria falar um pouquinho da análise crítica, né? Que também é uma ferramenta do sistema de gestão que fala em mudanças em questões internas e externas, mudanças em requisitos legais, outros requisitos, e na necessidade de expectativas das partes interessadas, riscos, oportunidades. Veja, tudo isso tem que ser tratado na análise crítica. Agora, o que eu vou fazer? A minha análise crítica eu faço em janeiro. Eu vou esperar para fazer em janeiro? Ou será que nesse momento da Covid não seria interessante eu fazer uma análise crítica com foco nesses itens? Não preciso fazer uma análise crítica completa, né? Mas talvez seja interessante antecipar uma análise crítica né, para fazer, para tratar dessas questões e, né, os riscos que eu vou, o que eu vou precisar de recurso para mudar no sistema de gestão, por exemplo, custos com máscaras. Como é que a gente vai alocar isso? Ok? Bom, e aí a minha sugestão tem sido que as empresas, ao fazer uma saída dessa análise crítica, né, pode ser exatamente um quadro como esses, né, que a gente possa,
né? Tratar quais são as questões que a Covid traz, internas e externas, né? Por exemplo, estresse pessoal, quebras nos serviços de reciclagem, por exemplo, né? Para destinar resíduos, né? Corte de custos que eu tenho que fazer por conta da Covid, né? Que é uma questão interna, né? As consequências, o que eu já tenho para enfrentar, né? Em função do que já existe, qual é o nível de risco que eu tenho, que eu corro, né? Pode ser que o que eu já tenho, né, é suficiente. Eu vou colocar esse nível, esse risco aqui como nível baixo, né? E se o risco, né, não está tão aceitável, se eu achar que o nível de risco ainda é alto, que ações eu vou fazer para enfrentar o risco? Veja, é mentalidade de risco, está na mentalidade da norma. Eu posso fazer isso para as questões, mas posso usar o que eu já tenho. Risco de processo, né? Principalmente risco de área, risco de máquina. Posso fazer isso, usar a estrutura que eu já tenho? Eu posso, né? Mas posso também, se eu quiser, usar uma ferramenta como essa como saída dessa análise crítica. Tá? Bom, estamos falando então de que o sistema de gestão pode ser uma ferramenta de resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a arte de você se manter em pé quando você tem um choque, né? Quando acontece algum evento adverso, né? E nesse sentido a pandemia é um evento adverso, né? Que exige da gente então capacidade de adaptação, né? E no caso do sistema de gestão é importante, é mais uma oportunidade de a gente fazer uma implantação que eu chamo de substantiva, né? Que é fazer o sistema funcionar de verdade. Então, é aproveitar a estrutura do sistema para que ele forneça soluções para a gente, e não seja só um certificado na parede, né? Que é o que a gente chama de implantação simbólica do sistema. Né? Claro que nesse primeiro momento a gente tem uma prioridade para o aspecto econômico, né? Então, por isso que a questão dos custos, né? Corte de custos, né? É uma questão que tem que ser verificada, né? É uma fonte de risco, mas é uma oportunidade para a gente localizar eficiência, né? Mas a gente tem que pensar também não só de corte de custo, que tem a ver com eficiência, mas de evitar custos. Né? Quais são os custos que a gente pode ter, por exemplo, se os funcionários ficarem doentes? Né? Quais são os custos que a gente pode ter se a gente tiver que pagar frete adicional, frete aéreo, por exemplo, né? Por conta de um fornecedor que atrasou a entrega para a gente. Né? Temos que ter, nesse momento, um foco no curto prazo. Acho que esse ano, 2020, é isso. Né? Tem que apagar o incêndio, mas nós temos que ter essa visão, né, de que ações que a gente tomar agora vão ter que ser permanentes. Uma parte delas vai ter que ser permanente, porque essas pandemias, né, de doenças respiratórias contagiosas vão ficar por aí. Né? Então, portanto, tem que ter foco no planejamento de longo prazo, né? E a importância do papel da liderança, né? Quer dizer, a liderança tem que dar o exemplo, né? Então, se a empresa, por exemplo, decidir, né, que durante um bom tempo vamos usar máscara, né, vamos manter o distanciamento social, a etiqueta na empresa vai ser não apertar as mãos, vai dar o cotovelo, né? Então, a liderança, né, tem que dar esse exemplo, né? E benchmarking, muita troca de informação. Gente, isso é coisa que, assim, mesmo empresas do mesmo setor, né, talvez possam trocar informações e trocar boas práticas para que os setores não tenham colapso. Okay? Bom, isso aqui só algumas referências que eu fiz aqui, algumas inspirações, né, para fazer essa apresentação. E é isso. Né? O que eu tinha preparado para falar é isso. Eu queria saber agora a fazer aquele bate-papo. Né? Vocês têm comentários, têm dúvidas, ficaram com curiosidade, experiências para trocar, quem quiser contar talvez um pouco do que está acontecendo nas empresas por aí. Né? Esse é o momento da gente bater aquele papo a respeito. Bom, eu vou começar. Antes de mais nada, pela apresentação, acho que a abordagem foi muito interessante, né? Esse paralelo que você teceu aí
em relação a outras normas, mas o que eu realmente, a primeira vez que eu vejo alguém falar naquele horizonte rolante, demonstrou há semanas, nós passamos aqui mais de 2 semanas discutindo que horas que vai ser publicado o indicador de Covid. E é o que mostra esse seu gráfico, quer dizer, um pontual, a variação de um dia para o outro não significa grande coisa, o que significa é se a tendência é de melhoria. Esse seu gráfico eu achei muito interessante. Na verdade ele não é meu, né? Na verdade ele está no site do próprio Ministério da Saúde, né? Eles fizeram uma reformulação, né? Na verdade tem uma questão que eu até agora, veja, a gente que costuma ser rigoroso com estatística e com dados, né? Se perguntando, né? Todo dia, né, a estatística que sai é dos casos notificados, né? Então, às vezes a pessoa morreu 1 semana atrás, né? Mas a notificação só sai hoje porque, por exemplo, o teste de laboratório para confirmar demorou para sair, né, porque a pessoa era do interior e só faz na capital, sei lá, né? Eu fico me perguntando, né, qual a dificuldade de se ter um gráfico né, por dia do óbito, né, o dia, né, do primeiro dia do sintoma, né, quando a pessoa foi lá procurar o médico, né, que talvez fosse uma informação mais importante, né? Mas eu andei fuçando e a maioria dos países usa data de notificação, mesmo países mais desenvolvidos, né? Eu não sei, não sou tão especialista nisso, não sei qual a dificuldade, né? Mas eu fico me perguntando, é uma curiosidade que eu tenho, né? Mas esse é um problema que a gente tem com essa doença, né? Essa doença tem um nível né, um período de incubação, que a gente chama, né, que pode ser muito longo. Então, a pessoa pode apresentar sintomas logo, mas pode apresentar sintomas até 15 dias depois de ser contaminado, né? E a gente ainda tem essa dificuldade no Brasil, especialmente dos testes, né? Então, isso acaba atrasando muito, né? Então, por isso se fala assim, né, eu tenho que esperar 15 dias o resultado de uma ação para saber se eu posso abrir, 15 dias ou às vezes até mais. Infelizmente, essa doença tem essa particularidade. Tem outras doenças, por exemplo, né, pegar a varíola, por exemplo, é muito mais fulminante, né? Então, você não tem esse atraso, né, que tem na Covid, né? E até por isso que isso faz parte da guerra de narrativas, né? Quer dizer, essa imprecisão dos dados acaba gerando isso. Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, né? Aí tem gente que fala, não, é subnotificado, né? Esse é um problema, não é só no Brasil, a maioria dos países tem esse problema de subnotificações de doenças. Aí tem gente que fala, não, está super notificando, porque aí tem gente que não confirma no laboratório que é Covid, mas está sendo registrada a morte como Covid. Bom, longe de mim tomar partido de um desses lados, né? Mas essa guerra de narrativas traz tensão, né? E isso atrapalha o clima da empresa. Você pode ter dentro da empresa gente assumindo lados dentro dessa guerra de narrativas, né? Isso faz parte do clima interno da empresa. Como é que eu vou gerenciar isso? Né? A empresa vai assumir um lado nessa briga? Né? Por exemplo, eu vi outro dia um fundo de investimentos, né, soltou um relatório a respeito da Covid, né, e nessa narrativa, né, é melhor abrir para estimular a economia, ou é melhor segurar mais, né, a quarentena, mesmo que isso traga prejuízo para a economia, o fundo de investimento chegou à conclusão de que era certo fazer a quarentena o quanto fosse necessário. Veja, um fundo de investimento. Né? Quer dizer, eu não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado. Estou dizendo que ele tomou uma atitude, colocou uma posição oficial a respeito disso. Isso talvez seja uma questão importante para a gente discutir dentro das empresas. E isso vai ter consequências para o sistema de gestão. Né? Seja ele de qualidade, seja ele de meio ambiente, seja ele de saúde e segurança. Né? No mínimo, no clima. Agora, na medida que eu digo, olha, a quarentena é uma questão importante, né? Isso tem uma consequência para recursos humanos e tem uma consequência, por exemplo, trabalho remoto. A empresa pode dizer assim, não, quarentena é importante, vamos estimular o trabalho remoto. Ou a empresa pode dizer assim, não, quarentena não é importante, todo mundo volta a trabalhar. Assim que abrir, todo mundo volta a trabalhar dentro da empresa.
Né? Veja, eu não estou dizendo que uma coisa está certa ou que outra coisa está errada. Estou dizendo que o importante é a empresa se posicionar. O importante é a liderança. Aí, veja, função da liderança. Né? Fazer a empresa se posicionar, por quê? Porque isso dá direção. A pior coisa nesse momento para um sistema de gestão, né, é a empresa não se posicionar frente a essas incertezas. Né? Veja, e a incerteza é risco. Por isso que a mentalidade de risco cabe muito bem. A gente tem incerteza. Quando é que vai ter vacina? Né? Quando é que vai ter remédio? Né? É com cloroquina ou é sem cloroquina? Né? São incertezas. Né? E as empresas que fizeram um sistema de risco bacana, né, de gerenciamento de risco bacana, né, que incorporaram de verdade a mentalidade de risco no sistema, né, numa implantação substantiva e não que a gente chama de simbólica, né, aquela do certificado pendurado na parede, né, com muito mais chance, né, de resolver os problemas rapidamente. Né? Acho que isso é uma questão que é importante. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Bom dia, José. Bom dia. Eu tenho uma dúvida sobre as ferramentas que o senhor apresentou. Se é possível adaptar, por exemplo, o FEMEA para fazer uma análise do ambiente interno de contágio. O que você precisaria de uma escala, né? Uhum. A ferramenta, ela é passível de usar. Né? O problema é que assim, o FEMEA é normal, você tem aquela escala, de severidade, por exemplo, né? Quer dizer, a escala vai dar um problema no cliente, né? O cliente vai, né, é uma questão de segurança, ou o cliente vai imediatamente procurar uma assistência técnica, ou o cliente, né, vai segurar o atendimento, né, até a próxima revisão do carro, por exemplo. Né? Então você tem graus de severidade. Né? Então você precisaria construir uma escala. Né? É até uma boa questão. Eu nunca vi uma escala para isso. Você pode construir uma escala. Né? Dizer assim, olha, né, o que é a severidade? Né? A pessoa vai morrer, a pessoa vai se afastar por um tempo. Né? E o que seria a detecção? Né? No caso da Covid, né, a coisa da detecção é uma coisa complicada. Então você poderia usar, né, no FEMEA uma escala de detecção, né, para questões de saúde ocupacional, questão de detecção de saúde de doenças infecto-contagiosas dentro da empresa. Né? A questão é você construir uma escala com esse foco. Eu não conheço nenhuma feita. Né? Uma questão de pesquisar por aí, ver se alguém já fez, ou a gente inventar. Né? Veja, a gente pode ser criativo. Né? Eu acho ótimo quando a gente junta duas áreas de conhecimento diferentes. Né? Tá bom, obrigado. O Arthur está perguntando aqui, né? Bom dia, você já fez uma auditoria que as empresas já incluam o risco de Covid nos planejamentos? Né? Não fiz nenhuma auditoria com isso. Acho que o tema é muito novo. Né? É bem possível que as auditorias que foram feitas agora, durante a Covid, né, talvez ninguém não tivesse pensado nisso. Né? Não sei, eu não fiz nenhuma a respeito. Mas você pode ter certeza, se eu fosse o auditor, nesse momento, né, eu faria a pergunta. Né, como é que você levou em consideração a Covid com a expectativa desse raciocínio? Né? Começa pelo contexto, né? O que ela mexe em termos de planejamento, e aí nos dois lados. Né? Primeiro, né, na emergência, né, o que é que está sendo feito, né, e em termos de planejamento para frente. Né? É um diálogo que eu teria numa auditoria. Tá? Não fiz nenhuma auditoria ainda nesse contexto. Deixa eu ver aqui no chat se tem mais algum comentário. Tá. E aí? Mais dúvidas, mais sugestões? Alguém tem alguma experiência? Algum caso para contar? É importante também. Diga, Marcos. Oi, tudo bem? Estou sem a câmera, tudo bem? Eu tudo bem, Marcos. Profissional aí da indústria automotiva de longa data, né? Recentemente eu fiz uma formação do VDA 6.3 com o Blutal, né? Que está presente aí também, tudo bem, Blutal?
E às vezes eu tento fazer uma analogia, né, como você comentou a respeito dos indicadores aí da Covid, né? Então, às vezes eu tento fazer uma analogia com o nosso dia a dia na empresa, nas indústrias, né? Então, quanto é difícil a gente chegar no fim do dia e conseguir consolidar um relatório de sucata, por exemplo, né? Uhum. Principalmente essas empresas que trabalham com peças de mais tecnologia, maior valor agregado. Uhum. Você fala, olha, essa carcaça fundida, usinada, ela morreu hoje. Pô, mas morreu por quê? Morreu como? Qual é a rastreabilidade, né? Então, isso, um ambiente fechado, com recursos técnicos e humanos de alto nível, já existe uma dificuldade, né? Então, eu fico imaginando isso, transportar isso para a geração desse indicador de mortes, por exemplo, da Covid, onde esse dado ele vai nascer nos municípios longínquos, no interior do Ceará, do Piauí, do Mato Grosso, da Bahia, né? Com que recurso esse pessoal está captando essa informação, né? São, sei lá, técnicos de enfermagem que vão reportar a quantidade de mortes, mas morreu como? Aí eles têm que conciliar dentro do município as mortes nos hospitais do sistema do governo, dos hospitais particulares, junta isso, manda para o governo do estado junta isso, analisa, manda para a Brasília tem que analisar, quer dizer, esses dados, né, e são também informações, como você disse, né, que a Covid ela não tem um diagnóstico tão preciso assim, né, como a gente pode obter numa tridimensional, né? Você pode mandar a peça na tridimensional, mas aí vê se estava fora mesmo, né? Então, eu fico muito cético com relação a essas informações, pensando no fluxo dela, né? Da captação da informação de uma morte até a coisa chegar em Brasília e se transformar num indicador que me parece que, por exemplo, a mídia não tem essa percepção que a gente que trabalha Uhum. nas indústrias tem, da dificuldade, da falta de recurso de se obter, mas eles querem no dia a informação, né? Imagina se o cara no município não tinha um acesso à internet naquele dia. Não, Aquele dado ficou prejudicado. você tem razão, porque assim, tem muitos postos de saúde que não têm acesso à internet, né? Não em banda larga, o dia inteiro, confiável, né? Então existe uma dificuldade realmente de você transmitir essas informações, né? É, assim, não é exatamente uma boa notícia, mas isso não é só no Brasil, né? Mesmo, Sim, sim. mesmo, mesmo os países envolvidos têm esse tipo de dificuldade, talvez não essas tecnológicas que a gente está falando, né? É, mas veja, tudo isso faz parte do contexto de risco. O que é risco? Risco é o efeito da incerteza, né? Então, toda vez que eu tenho incerteza, veja, nós temos incerteza quanto ao medicamento, nós temos incerteza quanto ao diagnóstico, nós temos incerteza quanto ao grau de proteção que as máscaras oferecem, né? Quer dizer, a gente sabe que ajuda a proteger, mas quanto? Não sabemos, né? Então, é nesse caldo, né? Acho que essa coisa da dificuldade com a informação diagnóstica, a informação epidemiológica, faz parte desse contexto de incerteza. E veja, isso é contexto externo. A empresa não tem o que fazer com isso. Com certeza. Né? O que ela tem que fazer é decidir como lidar com essa incerteza. Né? E isso aqui o sistema de gestão traz ferramentas para a gente trabalhar com essa incerteza. Né? Veja, a questão, de novo, a figura do avestruz. Né? O que nós não podemos é usar a técnica do avestruz e falar assim, só porque é incerteza eu não vou fazer nada. Isso é o que não pode. Isso. Entendeu? Né? Isso é que não pode. Né? É incerteza? É incerteza. O que vamos fazer com isso? Né? E toma uma decisão em relação a isso. A única decisão que não pode tomar é enfiar a cabeça embaixo da terra. Perfeito. Muito obrigado, Alexandre. Parabéns aí pela exposição aí. E muito importante essa contribuição que vocês estão dando aí para nós. Legal. Obrigado.
E aí, quem mais? Né, teve alguém que falou a respeito que já participou de auditoria remota, por exemplo, né, que é uma ferramenta que deve ser usada com mais frequência, né? Algum comentário a respeito disso? Experiências boas em relação... Quem foi que comentou a respeito da auditoria remota? Não sei se está aqui ainda. O Adilson? Se o Adilson quer falar alguma coisa? Ou a Luciana Brenan, também tinha perguntado a respeito do plano de contingência, incluir vozes relacionadas ao Covid, né? Olha, Luciana, é aquilo, se você achar que a Covid traz algum risco diferente, ou aumenta um risco, por exemplo, em relação a um fornecedor, né, eu acho que tem que ser colocado, né? Entendeu? Se a Covid aumenta um risco, né, de uma operação sua, terceirizada ou interna, se aumenta o risco, você tem que analisar se a sua ação de contingência é suficiente ou não. Né? Por exemplo, falta de mão de obra. Né? Se você já levou em conta falta de mão de obra por outros motivos, e você achar que as soluções servem também para o caso da Covid, ok. A única coisa que eu recomendaria é você deixar registrado que você já levou em consideração a Covid. Né? Mas pode ser que não, pode ser que você chegue à conclusão que, cara, né, essa ação que eu tenho aqui, né, se for Covid, não vai dar certo. Por quê? Porque aí eu não vou perder não só um funcionário, mas 10. Né? Talvez eu não tenha velocidade para reagir. Então, o que vamos fazer? Né? Eu acho que é isso, né? O Adilson está por aqui ainda, ou o Adilson colocou uma experiência sobre a auditoria remota? Bom, acho que, não sei se o Adilson está por aqui ainda. Acho que ele é capaz de já ter ido. Mais comentários, gente? Bom, eu acho que se não tem mais comentários, já estamos aí com 1h10 de webinar, acho que é um tempo legal. Agradeço a atenção de vocês, agradeço de novo a oportunidade que a deu da gente de compartilhar um pouco essa experiência. Né? Eu acho que é bacana, né? A gente que é professor, que eu também, né, o que é a principal, né, o que mais dá prazer para a gente é a gente conseguir ver que as pessoas mudam, né, que seja só um tiquinho, né, que conheceram melhor alguma coisa, porque mudaram uma atitude, né, para um mundo melhor. Né, a gente quer mudar as pessoas para um mundo melhor. Tá bom? Renata, é isso? Podemos encerrar? Acho que podemos encerrar, então. Obrigado, gente. Fico à disposição aí para contatos depois. Legal? Bom, obrigado, um abração para todo mundo.